Olá, tudo bem? Então, se você tem sido edificado pelo conteúdo que a gente compartilha aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, seguir, botar no WhatsApp da família, seguir também a gente nas redes sociais, beleza? Bom, nesse mês de dezembro nós temos falado sobre a pessoa de Jesus. Nós falamos que ele é eterno e que toda a obra de Deus se cumpre nele. Nós falamos na semana passada sobre a divindade de Jesus e é algo que precisamos reconhecer, não podemos esquecer. A igreja tem vivido num pêndulo de esquecer, ora esquece a divindade, ora esquece do assunto de hoje, que é a humanidade de Jesus. Jesus era homem, ele se fez homem. Nós lemos na semana passada João capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas nesse mesmo capítulo, no versículo 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu sou completamente apaixonado por esse texto e eu acho maravilhoso a junção de palavras que o apóstolo João faz aqui. Porque o apóstolo João, no capítulo 1, versículo 1, disse que Logos era Theos, ou seja, o verbo era Deus. E depois diz que o Logos, traduzido por o verbo, se fez sarx, se fez carne. Isso é interessante porque existem três palavras no grego que são usadas no Novo Testamento para falar da humanidade. A palavra anthropos, normalmente traduzida por homem, a palavra soma, normalmente traduzida por corpo, e uma palavra que normalmente você associa com coisa ruim, você associa com pecado, que é sarx, que normalmente é traduzido por carne. E João estrategicamente escolhe a palavra logos, ou verbo, conectado com theos, que é Deus, e a palavra logos conectado com sarx. Logos era theos e logos se fez carne. Logos era Deus e logos se fez carne. Jesus, que era Deus, Jesus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça. Ele veio transmitir e nos demonstrar a graça de Deus. Nós lemos também na semana passada, e eu quero ler novamente, Filipenses capítulo 2, versículo 5, e novamente eu vou ler na Nova Versão Internacional esse texto, porque eu gosto mais. E ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Gente, eu acho essa passagem a mais absurda da Bíblia e talvez, para mim, a mais importante. Esse entendimento é o que diferencia o cristianismo de toda e qualquer outra crença. Nenhuma outra religião tem uma revelação como essa. O Deus que fez o homem à sua imagem, o Deus soberano, aquele que é o decreto eterno de Deus, aquele por meio de quem todas as coisas vieram a existir, ele se esvaziou, ele se humilhou, ele se tornou semelhante àqueles que ele criou para ser a sua semelhança. O eterno foi até a morte, o soberano se tornou servo, o exaltado se humilhou. Nada pode se comparar a isso. Jesus Cristo se fez carne. O apóstolo Paulo diz em Colossenses, no capítulo 2, que nele, em Cristo Jesus, habita corporealmente toda a plenitude da divindade. O que quer dizer? No corpo de Jesus, nós temos Deus habitando. Não é maravilhoso pensar isso? Jesus, o Deus que se fez homem. Eu poderia ir para vários locais, várias explicações do porquê disso. Por que ele precisou se fazer semelhante àqueles que ele criou semelhante a ele? E eu acho maravilhoso pensar isso, porque lá em Gênesis 1:26 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui em Filipenses diz que ele se fez semelhante aos homens. E obviamente isso aconteceu por causa do pecado, porque ele veio restaurar, ele veio transformar e buscar a ovelha perdida, ele veio pelos maus, ele veio para os pecadores. Mas por que era isso necessário? Eu gosto de um exemplo que Philip Yancey dá, e eu quero dar aqui também. Talvez você tenha um aquário em casa, muitas pessoas têm aquário em casa. E as pessoas que têm aquário em casa, elas ficam no aquário, batendo no aquário, dizendo assim: peixe, peixinho, peixinho. Mas eu não sei se você sabe, o peixe tem muito medo disso. O peixe se apavora. O peixe não é um animal que cria um relacionamento como um cachorro, como um gato com os seres humanos. Ele sempre tem medo. E
A pessoa que tem um peixe, ela adora aquele peixe, ela ama aquele peixe, ela quer ter algum tipo de comunhão com aquele peixe, mas não é possível, porque o peixe sempre tem medo. Durante todo o Velho Testamento, nós vemos a relação de Deus com o homem assim. O homem tinha pânico, tinha medo de Deus. Deus era totalmente santo e o homem totalmente pecador. Era impossível esse relacionamento. Mas no cristianismo é como se Deus tivesse entrado no aquário. Deus se fez homem para mostrar, olha, eu sou assim, eu posso estar com você e você pode estar comigo. Jesus se fez carne para que a gente entendesse quem é Deus, Jesus se fez carne para que a gente entendesse quem é o homem e Jesus se fez carne para que Deus e o homem pudessem novamente estar unidos, porque aquele que se une ao Senhor, diz 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, aquele que se une ao Senhor passa a ser um só espírito com ele. A separação eterna acabou. Homem e Deus não são mais inimigos porque Jesus Cristo veio. Ele nasceu e ele viveu como homem, ele foi tentado, ele sofreu de verdade. Ele tinha fome, ele se cansava, ele precisava dormir. A indignação bateu à sua porta, a concupiscência bateu à sua porta, mas ele nunca pecou. Ele venceu o pecado na carne, como nós agora nele podemos vencer. E ele venceu e triunfou, ele ressuscitou e está sentado à destra de Deus. E 1 Timóteo, no capítulo 4, capítulo... Deixa eu ver a referência para não falar besteira. Posso gravar rapidinho? Estou só acabando. E como diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Seja abençoado vivendo um relacionamento íntimo com o eterno Deus que se fez homem, Jesus Cristo de Nazaré. Seja abençoado, meu querido.